Hoje o Metrópolis Entrevista vai falar sobre saúde, sobre vida, sobre esperança, sobre vacinação. O meu entrevistado de hoje é Fernando Marques, presidente da União Química Farmacêutica. Bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, Raquel. Estou à disposição aí para informar. Vamos lá, vamos começar a tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, ouvintes, os nossos leitores. A União Química começou a produzir o IFA, né, que é o ingrediente farmacêutico ativo da Sputnik, mas ainda não tem autorização para dar início à fase 3 dos testes clínicos. Há alguns dias, a farmacêutica chegou a pedir autorização da Anvisa para o uso emergencial de, se não me engano, 10 milhões de doses da vacina aqui no Brasil. Eu pergunto, isso significa que não haverá mais estudos clínicos, Fernando? Não, a União Química começou, aliás, a União Química assinou com o Fundo Soberano Russo um contrato de transferência tecnológica da produção para o Brasil e América Latina da Sputnik V. Então, nós estamos no processo de implantação da produção do IFA na nossa unidade de biotecnologia em Brasília, na BTEC. E lá será produzido o IFA, que já estamos fazendo uma partida piloto para ser validada junto à Gamaleya, para depois começarmos, pedimos autorização à Anvisa e começarmos a produção já em escala industrial do IFA, para não termos dependência do mercado externo, de receber o IFA de fora. E essa produção do IFA será feita lá em Brasília e a parte de invase do produto final vai ser feita na nossa unidade de Guarulhos, na Inovate. Lá nós temos uma capacidade instalada, uma linha dedicada, pronta para a produção de 8 milhões de vacinas mensais da Sputnik V. E esses milhões de doses que estão para serem usadas, talvez numa situação de emergência junto à Anvisa? Nós tivemos a semana retrasada em Moscou, eu tive lá com mais 7 executivos da companhia, pessoas da área técnica, bioquímicos e vice-presidentes, tratando dessa transferência tecnológica e nós conseguimos, juntos ao Fundo Soberano Russo, que eles nos disponibilizassem 10 milhões de vacinas para serem marcadas agora no mês de fevereiro e março. Até que comece a entrar a nossa produção de forma definitiva. Nós pleiteamos, inclusive, então, junto à Anvisa, uma autorização para a importação dessas 10 milhões de unidades. Isso é uma coisa muito importante porque a epidemia não espera. Quanto antes a gente tiver a vacina para ser utilizada, muitas vidas serão salvas. Então, nós estamos correndo com um projeto de produção de IFA e da produção do invase final em Guarulhos, mas não podemos abrir mão dessas 10 milhões de unidades. Temos que conseguir a importação emergencial dessas 10 milhões de unidades, que a Anvisa pediu documentação complementar, e nós estamos complementando esses documentos, e baseado, vamos dizer, em que diversos países já estão sendo utilizadas a Sputnik, como a Argentina, Paraguai, a Rússia já em mais de 20 milhões de pessoas, a Bielorrússia, a Sérvia, e até mesmo a Hungria, que é da comunidade europeia, aprovou o uso da Sputnik. Então, eu acho que a Anvisa, com essas informações, vai ter um pouco mais de segurança em liberar essa importação emergencial para atender rapidamente, pelo menos as pessoas que estão mais vulneráveis à doença, pessoas com
com doenças pré-existentes, pessoas que estão na linha de frente da área de saúde, pessoas mais idosas. Que dados complementares foram esses exigidos pela Anvisa, que não foram exigidos, por exemplo, por outros países que já usam a Sputnik V, como é o caso da Argentina, que é bem próxima aqui ao Brasil? Que dados são esses e quando esses dados vão chegar até a Anvisa, se é que já chegaram? A própria agência reguladora argentina faz parte do PIX, que é um grupo de agências consideradas agências de alto rigor, porque a Anvisa faz parte, e a Comunidade Europeia, que é o IMEA, e a própria FDA americana. Porém, a Argentina, eles passaram por cima da fase 3, uma vez que entende-se que já está numa fase 4, quer dizer, o produto, quando ele já está sendo utilizado em grande escala, como é o caso da Sputnik, ele já está na fase 4. Então, eu acho que o presidente da República argentino editou alguma coisa semelhante do que seria aqui de uma medida provisória, autorizando a utilização do Sputnik. Evidente, sem desmerecer a agência local. É a questão da emergência, quer dizer, a epidemia não espera, a epidemia está aí, está matando e está travando as nossas economias e criando realmente uma situação muito complicada para diversos países. Além da Rússia, que outros países já utilizam a Sputnik V na imunização da sua população? A Sérvia, a Bielorrússia, agora a Argentina, o Paraguai. E nós temos informação que o México está para liberar também a utilização da Sputnik aqui na América do Sul. E a Venezuela, e lá na Europa a Hungria também autorizou a utilização da Sputnik. E hoje a imprensa internacional está anunciando que a Alemanha vai recorrer à Rússia atrás da Sputnik. Então, isso é uma notícia que está hoje no noticiário internacional. Como tem sido a vacinação com esse imunizante nesses países? Há reações adversas? Qual é também o nível de eficácia da Sputnik V? Comprovadamente, a Sputnik V ela tem uma eficácia acima de 91%, quase 92%. Com ela, quem toma pode falar assim, realmente estou vacinado com essa eficiência. Agora, ela está sendo utilizada em grande escala aqui na Argentina, no Paraguai, na Rússia, já com milhões de pessoas, né? E sem efeitos colaterais graves? Não se tem relato. Você sabe que hoje, se tiver alguma reação adversa, algum problema, imediatamente isso vai para... essa notícia corre rápido. E não tem nenhum caso relatado, mesmo sendo utilizado em pessoas já com doenças pré-existentes, que são mais fragilizadas, e em pessoas de mais idade. E o que nos deixa muito tranquilo com relação a acreditar que a Sputnik 5 V, né? Tanto falam 5 que acabam, Sputnik V de vacina, que a Sputnik V é a melhor vacina do mercado, indiscutivelmente. Nos bastidores da política, fala-se que o presidente Jair Bolsonaro estaria trabalhando para transformar a Sputnik V na vacina do Brasil, exatamente para competir com a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, juntamente com a Sinovac, que é a Coronavac, que ficou conhecida como a vacina do João Dória, governador aqui do estado de São Paulo. Como é que o senhor vê essa disputa política em torno de uma vacina, de algo que é tão vital, tão emergencial para a população, algo que fala sobre vidas? Não, eu não acredito que essa questão da Sputnik ser a vacina do nosso presidente Bolsonaro, isso não tem a menor procedência. Como a vacina aqui do Instituto Butantan também não é vacina do Dória. Todos nós sabemos que essa parte dos imunizantes no Brasil, ou é com o Instituto Butantan, ou é com a Fiocruz, que realmente são os grandes laboratórios, chamados laboratórios oficiais, que atendem o Programa Nacional de Imunização. Quer dizer, então,
que tem um padrão de excelência, de qualidade indiscutível. Agora, nós estamos diante de uma situação nova. Surgiu uma epidemia, surgiu a Covid-19, ninguém estava com fábrica, eles não estavam com linha preparada para atender uma nova doença como essa provocada pela Covid-19. Então, tanto o Instituto Butantan como o Farmanguinhos, Fiocruz, eles estão tendo dificuldade de agir rapidamente na produção desses imunizantes. Nós, porque estávamos perto do governo da Rússia em função de um projeto nosso de biotecnologia, quando surgiu a Covid. Então, calhou que nós também temos essa unidade fabril de biotecnologia em Brasília, que era de um outro projeto nosso, que tem condição de fazer o IFA e que estava lá em condições de fazê-lo. E estamos fazendo. E também a fábrica que nós temos aqui em Guarulhos, uma unidade muito grande, chama Inovat, e que estávamos com uma linha montada, pronta para produção para um outro projeto, porque você entende que uma vacina não dá para usar, a linha tem que ser dedicada para aquele tipo de vacina, não dá para você fazer uma vacina e depois tira essa vacina, faz outra vacina. Linha de vacina tem que ser vacina dedicada. Então, calhou isso, que eu acho que foi uma feliz coincidência para a gente viabilizar em território brasileiro a produção da Sputnik V. Quais são as chances da Sputnik entrar, de fato, no Programa Nacional de Imunização? De ser uma das vacinas do Programa Nacional de Imunização? Há já conversas com o Ministério da Saúde? Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Tudo é questão de tempo, mas que a Sputnik vai entrar, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. E a minha ansiedade é para que ela entre logo com esses 10 milhões que o Fundo Soberano Russo nos arrumou, se comprometeu de arrumar 10 milhões para embarque entre fevereiro e março. Então, agora o que nós temos que fazer é correr. Porque, como diz, a epidemia não espera, ela está aí, está matando muita gente, muitas vítimas, né, e criando um transtorno enorme para a população brasileira, as crianças fora da escola, economia parada, os projetos parados, uma insegurança, as pessoas presas em casa, entendeu? Realmente é muito o setor de serviço, de modo geral, totalmente os hotéis, bares, restaurantes parados, abrindo em horários muito limitados, inviabilizando um setor tão importante da nossa economia e para a nossa vida social, para a gente poder sair, para poder estar fora de casa e ter uma vida normal como tínhamos antigamente. O governo da Bahia entrou recentemente, acionou o Supremo Tribunal Federal para que ele autorize a compra pelo governo da Bahia da Sputnik V. A compra e, obviamente, o uso da vacina. Mas pelas regras da Anvisa, a Sputnik precisaria passar por toda a aprovação da própria agência ou de outras agências, como a agência europeia, americana, da Europa, Japão ou China, e nenhuma dessas agências autorizou o uso da Sputnik V. Por que nenhuma dessas agências, seja europeia, asiática ou americana, deu o seu aval à Sputnik V? Veja bem, vacina contra a Covid-19, ela não está sobrando em lugar nenhum do mundo. Quer dizer, a própria Europa assinou com a AstraZeneca uma intenção de compra de 500 milhões, os Estados Unidos não sei de quantos milhões. Quer dizer, não tem vacina. E outra, essas vacinas, elas são prioritariamente vão atender esses mercados. Então a gente não pode se iludir, achar que vão deixar de atender lá para atender aqui. Então o Fundo Soberano Russo também não tem vacinas sobrando, tanto é
que eles tomaram a decisão de nos transferir a tecnologia para a produção em território brasileiro. Quer dizer, foi um gesto muito importante para, sem cobrança de royalties, ceder a tecnologia para a produção aqui. Agora, eles não estão precisando sair pelo mundo para vender a Sputnik, porque eles têm a própria população ainda para terminar de vacinar e estão atendendo ao apelo de algumas nações com uma demanda ainda não muito grande, porque realmente só lá na Rússia a população de pessoas são quase 150 milhões de pessoas. Então, eles vão, com a independência deles de produção, atender a demanda deles lá, que é o fundamental. Como seria aqui no Brasil a gente passar a atender outros mercados sem atender a população brasileira? Então, chegou a ser nem a cogitada a venda para essas regiões? Europa, Estados Unidos, Ásia? Não. A informação que eu tenho, que tanto aqui para o Brasil nós fomos somos os parceiros do Fundo Soberano Russo para a produção, mas eles também arrumaram um parceiro na Índia, um parceiro na Coreia, que estão num processo de receber também de transferência tecnológica da Sputnik V. E, para nossa satisfação, segundo eles documentaram nessa última reunião, o nosso projeto é o que está indo mais na frente, está indo em uma velocidade melhor que desses outros países. Então, é isso que nós temos que avaliar. Não existe vacina sobrando. A Covid é uma coisa nova e são as vacinas ainda que foram desenvolvidas por Oxford, enfim, e a Sinovac, e a Rússia Sputnik, e a da Pfizer, que tem situações complicadas de administrar em função de temperatura, e, enfim. Algumas outras vacinas estão tendo alguns problemas que eu prefiro nem comentar, mas eu fico muito tranquilo e satisfeito em poder estar colaborando com esse projeto de peito aberto para poder oferecer uma vacina que não tem problema nenhum usar em pessoas com doença pré-existentes, pessoas de idade avançada. Isso me deixa bastante tranquilo. Fernando, além do estado da Bahia, outros estados brasileiros, outros municípios do Brasil já procuraram a União Química e demonstraram interesse pela compra da Sputnik V? Eu recebi na terça-feira da semana passada, no escritório, o governador do Rio Grande do Sul, que nos fez uma visita, Eduardo, e ele deixou uma carta de intenção para adquirir para o Rio Grande do Sul a Sputnik V. Mas a nossa intenção realmente é, cumprindo todos os requisitos necessários, ofertar para o governo federal, que eu tenho certeza que vai priorizar o atendimento das pessoas que mais necessitam em nível nacional. E nós agradecemos muito a visita dele e se houver disponibilidade e condição, até tendo os estados, mas a nossa ideia realmente é disponibilizar a nossa produção para o nível para o Programa Nacional de Imunização. E aí contempla todos os estados. O governo da Bahia, nós tomamos conhecimento que o governo da Bahia recorreu ao Supremo Tribunal e entrou com um pedido junto ao governo, junto à Suprema Corte, e nós inclusive fomos ouvidos pela Suprema Corte, que nos pediu uma série de informações que nós passamos sobre a Sputnik V para a Suprema Corte agora esse final de semana, para eles tomarem uma decisão do assunto, mas sempre preservando a nossa Anvisa, que é a guardiã
da qualidade dos produtos a serem administrados da população brasileira. Fernando, tem havido uma polêmica grande em torno do interesse de clínicas particulares na compra de vacinas, o que deixaria mais vulnerável as pessoas que não podem pagar por elas. A União Química tem conversado com clínicas particulares, a produção, caso seja autorizada pela Anvisa, será direcionada prioritariamente ou exclusivamente ao SUS, ou poderá ser vendida também, você acha que pode ser vendida também a clínicas particulares nesse momento nesse momento tão grave que a gente está passando da pandemia? Veja bem, nós estamos correndo com esse processo de assimilação da tecnologia da produção da Sputnik, mas a gente sabe que o Instituto Butantan continua produzindo, está com fábrica em construção, que fica pronto em outubro, quer dizer, deve funcionar até que ponha os equipamentos, que faça a certificação, validação, isso tudo é uma coisa que leva um tempo. E que os outros imunizantes dessas outras, tanto também da Fiocruz, devem estar chegando no mercado. Evidente que se amanhã tiver com nível de atendimento do Programa Nacional de Imunizantes adequado, a gente pode vir até vender para as clínicas particulares que hoje já fazem vacinação, que é uma coisa que já acontece com outros imunizantes existentes. Não faltaria ao sistema público de saúde? A prioridade seria o serviço público, mas eu acho que pode chegar um momento que vai estar entrando da Fiocruz, vai estar entrando do Instituto Butantan, e que pode falar, olha, está sendo atendido adequadamente, aí a gente pode... Caso sobrem vacinas. Não digo nem quase sobre, o importante em nosso projeto é produzir para atender o maior número de pessoas o quanto antes, esse é o nosso objetivo. Uma vez estando adequado o atendimento, a gente pode até passar a atender clínicas particulares futuramente, mas nunca passar isso como uma prioridade. Olha, eu posso vender uma vacina muito cara para particular, vou deixar de atender o público? Não vou deixar de atender um programa nacional. O meu projeto é atender o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, que tem uma estrutura muito bem montada do EAPOC ao Chuí, com profissionais preparados para a utilização dos imunizantes que a nossa população precisa. A Rússia anunciou que vai lançar ainda esse mês uma versão em dose única da Sputnik V, que seria a Sputnik Light. Essa tecnologia já foi transferida aqui para o Brasil? A Sputnik hoje são duas aplicações, uma de imediato e outra 3 semanas ou 21 dias após. O que vem comprovadamente dá essa eficiência de quase 92%. Agora, estão também trabalhando numa dose só, para dar mais agilidade ao processo, desde que ofereça segurança. Também, quando os técnicos da Rússia estiveram nos visitando, foram conhecer a nossa unidade em Taboão da Serra, que é uma fábrica especializada na área de produtos leofilizados. Eles também estão trabalhando em projetos de leofilização da vacina para dar mais estabilidade e ter, porque o nosso país é um país continental, muito quente, muito frio, são climas totalmente diferentes no nosso território. Então a vacina leofilizada é uma outra coisa que está sendo, a Sputnik leofilizada é uma outra coisa que está sendo desenvolvida lá dentro do Instituto Gamaleya. E eu prefiro acreditar, quando a Anvisa aprovar, der o aval para o uso da Sputnik V, em quanto tempo as doses ficariam prontas para uso, de acordo com a estrutura da União Química? Nós estamos nesse processo de transferência, nós temos duas situações, uma da produção do IFA e depois o invase da vacina lá na Inovat em Guarulhos. Nós estamos nos preparando para, a partir de final de março, estarmos já produzindo, invasando lá, talvez
a Rússia nos disponibilize ela a granel para ser invasada aqui. Com isso a gente aceleraria o processo de produção, até que estivesse entrando um IFA produzido por nós mesmos lá em Brasília, entende? Então, existem algumas coisas que ainda estamos estudando e discutindo, tudo com vistas a acelerar o processo com toda a segurança. Tudo isso passa por inspeção da Anvisa, por autorização da Anvisa, tudo seguindo todos os parâmetros obrigatórios da nossa legislação. Há uma expectativa da quantidade de doses que é possível produzir aqui no Brasil? A partir do mês de abril, nós estamos preparados para estar produzindo 8 milhões de unidades mensais. Como é que a Sputnik tem se comportado com relação às variações do coronavírus, essas novas cepas que foram identificadas tanto aqui no Brasil, em Manaus, quanto na África do Sul e na Inglaterra? Muito pouco se sabe ainda sobre essa nova derivação aí do Covid. Então ainda não se tem quase informação, são poucos os casos e é evidente que eles vão ter que ser estudados com relação à vacinação, se a pessoa foi vacinada, se não foi. Essas novas variantes, pelo que me consta até agora, não tem informação que isso aconteceu com alguém que já estava vacinado. Então, eu acho que pode haver desdobramentos futuros, mas hoje o foco é a Covid-19, que é a realidade pelo mundo e paralisou a economia do mundo e em especial aqui no Brasil, e a população brasileira está sofrendo violentamente com essa terrível doença. Fernando, em 2018 você se candidatou ao Senado pelo Distrito Federal, perdeu a disputa eleitoral, mas ficou em primeiro lugar entre os candidatos mais ricos do país. Eu pergunto, um possível sucesso da Sputnik V poderia ser o lançamento de uma nova campanha, ou você pretende continuar focado na biotecnologia? Na realidade, eu toda a vida fui uma pessoa que estive perto do legislativo. Acho que a importância do nosso legislativo é uma coisa fundamental para decidir a vida do cidadão do Iapoque ao Chuí e para um bom desenvolvimento econômico do país. Hoje, realmente, naquele momento, eu achei que tinha condição de entrar e acabei entrando nesse desafio de uma candidatura ao Senado. Uma época que tudo tinha se mudado, o tempo da campanha muito pequeno, com uma série de restrições, enfim, e eu acabei conseguindo uma votação de quase 125 mil votos. Para o meu nome era totalmente desconhecido em Brasília. Eu acho que foi uma votação bem expressiva, que se eu tivesse sido para deputado federal, teria sido eleito com tranquilidade. Porém, eu estava naquele momento achando que tinha chance para a cadeira de Senado, que eram duas cadeiras, e enfim, mas hoje isso não está mais na minha cabeça. A minha cabeça está na gestão dos meus negócios. Fala assim, você é o candidato mais rico? Não, eu sou candidato, eu tenho muita fábrica, muito funcionário, entendeu? Muito metro quadrado de fábrica, muita máquina. O presidente Vladimir Putin surpreendeu o mundo quando, em agosto do ano passado, ele anunciou a primeira vacina contra a Covid-19, contra o coronavírus. Esse registro ele causou desconfiança no mundo, tanto pela rapidez com a qual o governo russo desenvolveu essa vacina, tanto pela falta de transparência, né? Alegam os países a falta de transparência no desenvolvimento dessa vacina. Eu pergunto a você, Fernando, a Sputnik V é confiável? A Sputnik V é muito confiável. Eu acho que todos nós temos conhecimento do nível de tecnologia dos russos, né? Os russos são muito voltados para
para dentro, para a nação. É um país que passou por grandes guerras e de pessoas muito inteligentes, e então eles não estão muito preocupados com os outros pensam, estão preocupados tocar a gestão deles da melhor forma lá. Então a gente tem que reconhecer, existe todo um desconforto da Europa, enfim, mas tudo isso é uma coisa que é muito pouco relevante. Eu acho que o mundo hoje, eu brasileiro estou muito grato por aquilo que o presidente Putin está fazendo em ceder a tecnologia russa para imunizantes dessa natureza e dessa importância que a Sputnik vê para o Brasil. Fernando, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Raquel, pela sua entrevista. E estamos aí à disposição e vamos continuar correndo aí contra o relógio, porque cada dia que passa, que demora mais, é uma agonia para alguém que tem algum parente internado ou para pessoas que estão trancadas em casa, agoniadas com o Covid-19. Eu passei pelo Covid em março do ano passado, felizmente eu não tive, minha esposa teve muito problema, dor na cabeça, dor no corpo, mas o meu foi assintomático. Mas eu tive essa sorte que muitas às vezes não tem. Então me sinto na obrigação de correr e fazer o máximo para que tenha vacina disponível para toda a população brasileira o quanto antes. E o Metrópolis Entrevista fica por aqui. Eu encontro vocês numa próxima oportunidade. Tchau!